Outro nome de soberania nacional é ciência e tecnologia. E não duvide disso. Hoje em dia, quer dizer, o seu Dom Pedro puxar a espada na beira do Riacho Ipiranga e anunciar independência ou morte, é até razoável que a gente marque essa data como, vamos dizer, a afirmação de uma independência política do país. Mas hoje o Brasil importa 80% dos remédios, dos princípios ativos dos remédios que a gente toma. O Brasil importa quase todos os bens de capitais, que são as máquinas que produzem os produtos industriais no Brasil. O país importa praticamente tudo do complexo industrial de saúde, quase todos os meios de diagnóstico médico, quase toda a química fina, quase todos os equipamentos, né, cama de hospital, próteses, etc, etc. O Brasil importa quase todos os fertilizantes que nós usamos para a agricultura mais poderosa do planeta. O Brasil importa, inclusive, princípios ativos proibidos, porque cancerígeno no mundo. O Brasil importa nos defensivos agrícolas para a nossa agricultura e para a nossa pecuária, para a nossa agricultura, enfim, que usa defensivos agrícolas e os insumos. Toda a agricultura de precisão extraordinária que nós temos, tudo importado. O Brasil guia suas naves, seus aviões, eu rio para não chorar, seus navios, seus submarinos, com GPS americano. Você sabe, isso é patético. Então, como é que a gente resolve isso? Isso só se resolve com uma aposta em gente. Nós temos no Brasil metade das vagas que o Chile dá para a sua juventude de 18 a 25 anos no ensino superior. O que é que o Chile tem que o Brasil não tem? A não ser uma elite política muito mais consequente, muito mais capaz do que a nossa, embora tenha sofrido, como nós, períodos graves de ditadura e de autoritarismo. Sabe, o Brasil tem uma escolarização média quase metade da Argentina. Então, por quê? Porque nós não temos compromisso. A liderança política brasileira tem compromisso com a ignorância. Porque se o nosso povo fosse iluminado pelo saber, nenhum desses líderes que tem rachado a nossa nação em ódio seria jamais presidente do Brasil. Mas é isso, a apologia da ignorância. O que fazer agora? Bom, o que fazer agora é parar com isso. Deixa eu dizer para vocês aqui alguns números. O atual governo, Lula, com o ministro Camilo Santana, autorizou, sem qualquer critério, 95 novos cursos de medicina, todos privados. Sabe quanto custa a mensalidade de medicina para uma pessoa dessa? 10, 12, 15 mil reais por mês. O povo não tem condição de pagar isso. Resultado prático, o governo tira do FIES, do cofre do governo, do cofre do povo brasileiro, e passa direto para o bolso dos empresários. O Brasil tem as maiores corporações de educação privada do mundo. Não é não, Valfrido Mares Guia? Eu estou dizendo logo o nome do maior deles aqui, que é um cara que eu apresentei para o Lula e que é o cara que virou bilionário com esse negócio. Dinheiro do FIES, o cara bota no bolso e sai no fim um garoto está devendo R$1 milhão para começar a vida. Não dá conta de pagar, lá começa a demagogia de dispensar, etc, etc, porque não vai fazer. Sabe quantos % dos meus colegas bacharéis em Direito conseguem sucesso no exame de ordem? Quando a gente faz Direito, a gente não pode advogar direto, só porque se formou. A gente tem que se submeter a um exame de qualificação na OAB. Pois bem, sabe quantos % de cada 100 garotos e garotas com sacrifício dos pais, virando noite, trabalhando de dia e virando noite de madrugada, comprando livro sem poder, etc, etc? Pois bem, 82 de cada 100 não passam no exame de ordem. É tudo arapuca, irmão. Tudo arapuca para dar dinheiro para empresário privado. E isso é o desastre que nós estamos vivendo no Brasil. 40 anos de democracia é isso que nós temos. Por isso que eu estou todo dia denunciando. Porque isto daí é a condenação não mais do presente, mas do futuro. E isso não tem jeito não. Se a gente não abrir o olho, isso não tem jeito. Ninguém, sabe o que é? Ninguém publica. E esse tipo de corrupção, o negócio dos irmãos Batista é uma esculhambação sem tamanho. Você está entendendo? O Lula vendeu 12 termoelétricas que eram bichadas, que ninguém queria comprar, para os irmãos Batista, mas pegou o prejuízo das por isso que ninguém queria comprar, e entregou, espetando na conta de luz do povo brasileiro. E depois transformou o passivo, a dívida da Amazonas,
Amazonas, coisa, em ação da Eletrobras, que, aliás, a Eletrobras foi entregue pelo Bolsonaro pelo mesmo trempe, o mesmo trio de fraudadores da Lojas Americanas. Vou dizer os nomes: Jorge Paulo Lema, Sicupira e Teles. Assumiram o controle da Eletrobras com menos de 2% do capital votante. Menos de 2% do capital votante. O Bolsonaro fez esse trambique e o Lula passou a mão por cima. É tudo na mesma... Estão comendo todos no mesmo coche. Essa é a tragédia. E não tem imprensa. Por quê? Porque hoje os 5 grandes conglomerados de mídia no Brasil são quase todos dominados por bancos. E quando os bancos participam da fraude, da esculhambação, como é o caso da privatização vergonhosa, da forma como foi feita da Sabesp, como é o caso da venda da Amazonas Energia, como é o caso, enfim, dos precatórios, quando eles entram, não sai em mídia nenhuma. Não sai em mídia nenhuma. Então, faz o quê? Aí o Glenn Greenwald está conseguindo escrever e, de repente, você tem uma onda toda na mesma direção, esculhambando o Moraes. Opa, não era essa mesma onda que estava defendendo o Sérgio Moro, que cometeu arbitrariedades muito maiores do que essas, e com motivação subalterna, porque ainda que eu não considere razoável, eu consigo ver boa intenção no ministro Alexandre de Moraes, mas de boa intenção o inferno está cheio. Ele não tem nada que ser o xerife da nação, ele tem que se circunscrever à lei. Porque este é o império que nós precisamos e não de xerife ou de heróis no nosso país. Ao Glenn, nossas homenagens. Vamos lê-lo, vamos criticá-lo, mas ele não precisa muito do nosso aplauso, não. Em nenhuma hipótese, o Bresser Pereira guardaria sua fortuna no estrangeiro, como o presidente do Banco Central do Lula lá atrás fez e como o atual presidente faz. Aliás, a newsletter conta essa história também. Mas o André Lara Rezende, talvez hoje, não é, seja o mais qualificado cérebro em matéria de compreensão de alternativas estratégicas que o Brasil precisa pôr em debate. Seria também uma extraordinária figura, porque também não está interessado em dinheiro. Daqueles que trabalharam comigo no Plano Real, é o único que não se entregou para o interesse financeiro, continua estudando, continua preocupado com a sorte do país, está ligado com as grandes discussões, está inclusive num plano que eu mesmo não estou seguro de que seja um passo tão audacioso, que é a nova teoria monetária, seria uma extraordinária providência. O Galípolo é rigorosamente mais do mesmo. Sob o ponto de vista do compromisso ideológico, é rigorosamente mais do mesmo. Vocês vão ver. A newsletter gosta de fazer essas apostas também. A taxa de juros no Brasil vai voltar a subir. Nós temos uma taxa de juros já a maior do mundo. Se somarmos a taxa Selic com o efeito cartel dos bancos, nenhum país do mundo pratica os juros criminosos que se pratica no Brasil. E isso é uma inerência do modelo econômico. E o modelo econômico agora está simplesmente mandando subir a taxa de juros. E o Galípolo é exatamente um banqueiro. O Galípolo vem de ser um banqueiro que o PT vestiu com uma roupinha diferente, mas é rigorosamente. Aliás, parar de baixar a taxa de juros foi por unanimidade. Os 4 indicados pelo Lula, inclusive o próprio Galípolo, votaram juntos com o cara indicado pelo Bolsonaro, que o Lula mentiu para a sociedade brasileira. Você provavelmente pensa que isso é verdade, que ele não podia ser demitido. E podia sim. A newsletter mostra lá a lei complementar número 179, no artigo 5º, nos seus incisos, mostra exatinho como é que a gente pode e deveria ter demitido o Campos Neto. Agora é tarde. O leite está derramado e o lamentável é que o Lula vai nomear, talvez possa até nos surpreender, eu gostaria muito de ser surpreendido, mas a aceitarmos o que está o mercado falando, vai ser o Galípolo o novo presidente do Banco Central. E sabe o que vai mudar? Nada. Vai continuar tudo rigorosamente a mesma coisa e o país estagnado economicamente, ou todo mundo celebrando um crescimento pífio de 2 e fração do PIB, que não é suficiente nem para a gente chegar perto, daqui a 100 anos, do país mais pobre da Europa Ocidental.